Fala pessoal, beleza? Nos vídeos anteriores a gente já falou sobre testar trompetes, que é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, mas tem um segredinho que eu nunca tinha falado. Eu sempre levo a Roberta comigo na hora de testar. Para quem não conhece, essa aqui é a Roberta, minha esposa. Ela é pianista, toca comigo no New York Duo, toca trombone também. É um prazer ter você aqui. O pessoal não conhece bem você. Fala um pouquinho sobre você. Oi pessoal, primeiro eu quero agradecer pelo convite, tá aqui no canal. Então, queria saber se o professor Maçante vai dar uma passadinha. Ah, só depois. Ele é bem chato, professor Maçante. Então, para quem não me conhece, meu nome é Roberta, eu sou pianista, eu tenho bacharel em piano erudito. E eu aprendi a música com os meus pais, né? Ambos tocam, fizeram conservatório, né? Meu pai toca trompa, minha mãe toca piano, órgão, e eles moram em outro país e hoje ela toca flauta transversal. Quando eu era criança, meu pai ensinou o meu irmão e eu a tocar trompa, então nós tocávamos duetinhos. Depois eu parei com o estudo da trompa, meu irmão seguiu. E hoje eu toco trombone, toco piano também e trombone. Mas você toca trompete também? Não. Não. Eu não toco trompete, sei, né, assoprar, sei tirar algum sonzinho, né, tanto que quando nós casamos eu só tocava o piano. Então de vez em quando a gente brincava de tocar trompete, a gente tocava uns duetinhos assim junto. A gente até chegou a tocar na aula do Marcelo Matos, o Robson foi aluno do Marcelo Matos, né, e uma das aulas a gente tocou, né. Acho que o Marcelo lembra desse dia, né? Né, Marcelo, se estiver assistindo, um grande abraço. O Marcelo vai lembrar desse dia. Mas não toco trompete. A gente já tem bastante experiência em testar instrumento, né? Ao longo dos anos a gente já evoluiu bastante nisso daí. Mas como é que tudo isso começou? Você me ajudar na hora de testar um instrumento? Então, em 2008, nós fomos para os Estados Unidos. O Robson tinha muita vontade de conhecer a fábrica do Monetti. Então nós fomos até Portland e, para minha surpresa, eu fui para acompanhar o Robson, né? E aí, para minha surpresa, a gente chegou lá e, tipo assim, a minha família, meus pais sempre tiveram empresa. Então, quando eu cheguei lá, eu via a firminha ali, fiquei assim, olhando, curiosa, assim, pra ver. E aí o Robson estava experimentando os instrumentos, a gente estava na fábrica mesmo, né? O pessoal tava todo mundo trabalhando, a gente estava ali. E daqui a pouco o Monetti, quero falar que eu gostei muito do Monetti, o cara entende muito. Tipo assim, muito legal a fábrica do cara. Nesse momento eu estava em dúvida entre dois trompetes. Já tinha reduzido a 2. Mas eu não conseguia me decidir de jeito nenhum qual dos dois que eu ia comprar, né? E eu lá tranquilinha, daqui a pouco o Monetti pega e fala pra mim, falou assim, vai lá, fica de costa e escuta o que ele vai tocar. E depois você fala o que você achou. E não era pertinho a distância, era mais ou menos... Uns 30 metros, mais ou menos. Gente, era longe, com o pessoal trabalhando na fábrica ali. Vocês imaginam a minha situação, né? Eu confesso que as minhas pernas ficaram tremendo. E eu não sabia o que fazer. Então eu falei, meu Deus, me ajuda. Eu tive fração de segundos, fiquei de costa e me concentrei muito, assim, muito. E pra minha surpresa, quando ele terminou de tocar, eu não podia olhar pra trás, né? Nem pra dar uma colinha. Aí, pra minha surpresa, ele mandou eu voltar e eu falei a minha opinião, né? E ele não tinha falado a opinião dele. Ele primeiro deixou o Robson ver, tocar, ver lá, depois mandou eu ir lá. E aí, quando eu falei minha opinião, eu fiquei surpresa, gente, porque foi a mesma do Monetti. Foi muito legal aquela visita lá, porque a gente teve a oportunidade, primeiro de conhecer a fábrica, conhecer o próprio Dave Monetti, conhecer o gerente lá, na época era o Jim Conley. Eu testei vários instrumentos lá também, inclusive um deles era do próprio Wynton Marsalis. Então, é uma coisa que marcou, assim, né? Foi a primeira vez também que eu pude pegar um Hatch Samadhi na mão, não sabia que era tão pesado assim. Então, vamos deixar umas fotinhas para o pessoal ver. Deixa as fotos aí. Foi bem legal aquela viagem, foram recordações muito boas. Né? Foi. E aí, dali em diante, eu percebi que tudo na nossa vida é Deus, né? E eu percebi que Deus fez eu perceber que eu conseguia entender. E aí, daquele dia em diante, eu comecei a ajudar o Robson, né? Toda vez que eu vou testar, ela tá lá de lado. E eu que ajudei ele a comprar
tudo isso daqui, gente. E tem mais na lista, viu? Ixi. Não quero contar, mas tem mais na lista. Uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, eu conheço, bem dizer, todas as especificações do instrumento. Quando eu vou testar um trompete, eu já sei como foi feita aquela campana, qual é o material, qual é o material dos pisos, qual é o calibre, tudo. Quando eu olho o instrumento, eu já sei tudo sobre ele. Então, o que já me traz um pré-conceito do que vai ser aquele trompete. Então, eu pego ele já para tocar, já imaginando mais ou menos o que vai sair ali daquela campana. O que nem sempre acontece, né? Às vezes acontece, mas às vezes não. Eu acho interessante que a Roberta ela não conhece todas essas especificações, essas coisas que eu conheço. E ela se baseia unicamente pelo som e às vezes até pelo visual do instrumento, né? Eu acho que muita informação atrapalha na hora de você testar um instrumento, né? Então eu vou bastante pelo som, né? E observo o instrumento assim, como que ele é. Às vezes é uma decepção, você pega e fala, o instrumento, pelas especificações, deve ser ótimo, né? Na hora que você vai tocar, não é nada daquilo. Tem uma história muito interessante para contar. Eu lembro uma vez que a gente estava numa conferência da ITG, testando instrumento, lógico. Eu estava lá num stand, experimentando 2 instrumentos da mesma marca que eu estava na dúvida. Eles eram similares. Eu não sabia qual que era o melhor. Aí nesse momento que a gente estava lá, o Roberto estava escutando eu testar, chegou um amigo meu, que também tem estudo de trompete, e começou a falar, esse é melhor por causa disso, e tem tais especificações, e falou toda aquela teorização, igual eu falaria, por exemplo. E ele falou, o instrumento A é melhor. E a Roberta falou, não, eu gostei mais do B, me soa melhor o B. Sem, evidentemente, mencionar nenhuma especificação do instrumento. Aí depois o que aconteceu? A gente foi olhar outros stands, outros fabricantes, e no mesmo dia a gente voltou lá e foi testar novamente. Lógico, a gente estava falando em português, esse meu amigo também é brasileiro. E eu fui testar novamente o instrumento A e o instrumento B. Aí o fabricante veio e chegou na gente, um americano, não fala absolutamente nada de português. Ele falou, vi que você está na dúvida entre esses dois aqui, pode ter certeza, você está soando muito melhor no B. Que foi justamente a opinião dela. Então eu percebo que ela, sem ter um conhecimento específico do instrumento, ela tem uma análise assim, bem refinada, similar a de gente que tem bastante conhecimento na área, né? Eu não conheço as palavras técnicas, assim, como o Robson conhece, mas eu consigo dizer pra ele qual vai ser bom e qual não vai. Do meu jeito, na minha explicação, o Robson entende. Ele tem o dicionário da Roberta. Uma coisa que é interessante, a gente tá, às vezes, num evento, numa exposição, testando trompete, só que ela não tá escutando só o que eu tô tocando. Ela tá lá de bituca também no que os demais estão tocando, estão experimentando o instrumento. E eu sei que ela costuma comentar comigo, eu queria que você falasse pro pessoal, quais são os principais erros do trompetista na hora de testar um novo instrumento? Você quer que o povo me mata, né? Não, assim, pode ajudar. É instrutivo, né? Então, primeiro que é engraçado, porque as pessoas não sabem que eu entendo, né? Então, às vezes eu escuto algumas coisas. E eu me sinto assim, tipo, como se você soubesse uma língua diferente e as pessoas não sabem, aí elas começam a conversar naquela língua e você começa a escutar tudo a conversa dos caras. Aquele monte de baboseiro. Você começa a escutar. A primeira coisa que eu percebo é que atrapalha bastante as pessoas ao experimentar o instrumento é a vergonha. As pessoas têm vergonha de, às vezes, de errar, tocar uma nota errada, ou vai tocar uma melodia e acaba errando, e eles começam a focar mais na opinião dos outros do que naquela oportunidade que eles estão tendo. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer é não tenha vergonha, né? Primeiro que todo mundo erra, e segundo, se sinta feliz pelo nível que você está, né? Porque Deus prepara as oportunidades, a gente tem que aproveitar. Então, não fica preocupado com a opinião dos outros. Realmente é uma oportunidade única também. Então, no evento, porque dificilmente no nosso dia a dia a gente tem a oportunidade de ter diversos instrumentos para poder testar. Isso não acontece, né? E não só isso, né? Os acessórios que você tem para comprar, as coisas para perguntar, curiosidades de bocal, de um monte de outras coisas. Também nas aulas. Não tenha vergonha de perguntar alguma dúvida. Porque às vezes você fica com vergonha, às vezes quem ri também estava com a mesma dúvida. Né? Então, tipo assim, seja você e, tipo assim,
aproveita, entendeu? A outra coisa que eu vejo é que, tipo assim, as pessoas, elas experimentam errado. Eu acho que você tem que pegar um trecho e tocar aquilo, um trecho com lógica, né? Não vai pegar qualquer trechinho e ficar tocando ali que não vai resolver. E elas pegam um instrumento, tocam uma coisa, pegam outro instrumento, tocam uma outra coisa e... Como é que ele vai comparar, né? E a maioria das pessoas começa a ficar tocando muito agudo, muito agudo. Tudo bem, vocês querem saber se consegue tocar agudo, legal. Mas assim, não só agudo, né? Então eu percebo que, tipo assim, eu sei que muita gente vai criticar isso aí, mas é a verdade. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar também nesse vídeo aqui um trechinho da última conferência da ETG que a gente foi. Foi esse ano. Assim, foi esse ano aqui em 2024. Assim, e aquilo lá foi só a ponta do iceberg. A gente já viu coisa muito pior do que aquilo, mas aquilo lá a gente conseguiu captar na câmera. Sim. A barulheira que é um stand de trompete. E vamos dizer assim, muitas vezes alguém tentando tocar muito agudo e tal. Isso até que dessa vez a gente não pegou, mas tem lugares que fica aquela gritaria, parece aquele gato que não morre, sabe? É uma desgraça. E eu acho o seguinte, experimentar o instrumento é uma outra coisa. Porque você tem que ter um foco, porque você está investindo um grande dinheiro ali, né? Uma coisa que aconteceu este ano lá na Califórnia foi que o Rob estava experimentando os instrumentos, ele falou pra mim, presta atenção. Eu falei, beleza. Só que eu não prestei atenção. Porque aí ele terminou de tocar, ele falou pra mim, você escutou? Eu, não. Por quê? Porque do lado dele tinha um senhor. Deixa a foto do senhor, eu tirei foto, gente, eu sei que não devia ter feito isso, mas eu fiz, porque é pra mostrar, gente. Era um senhor, ele não tava se importando com a opinião dos outros. Ele catou uma melodia, ele tava fazendo certinho. Primeiro ele catou o instrumento, ele olhou, analisou o instrumento, ele pegou, abaixou no cantinho dele lá, tocou, e todo mundo gritando nos trompetes, né? Ele foi lá, ele tocou aquilo, depois ele pegou... devolveu, pegou um outro, olhou, observou primeiro, tocou a mesma coisa, ali na porção dele, mas feliz, aproveitando o evento. Então ele sabia o que ele estava fazendo e ele não era profissional. Então, tipo assim, eu percebo que, tipo assim, às vezes uma pessoa assim, não é porque é profissional que sabe, tem muito profissional que sabe, lógico, sim. Mas também tem muita gente que não é profissional e que consegue fazer uma boa escolha na hora de comprar o instrumento. É verdade. Mas também tem alguns profissionais que você percebe que, tipo assim, às vezes vai só pra se mostrar, né? Mas eu percebo que, tipo assim, bastante gente assim, fica com vergonha e perde essa oportunidade. Perde a oportunidade. Eu já tive um amigo que falou pra mim, ele queria testar, mas ele escutou todo mundo tocando Dó 6 lá, sim. Aquela gritaria, ele falou, mas eu só um pouquinho, e acabou não experimentando nada, eu fiquei com vergonha. Uma outra coisa também que eu percebo que atrapalha, que às vezes as pessoas não percebem, né? Quando nós vamos experimentar o instrumento, a gente já combina, a gente tem o nosso jeito que nós combinamos. Então, tipo assim, a gente não fica conversando. Então a gente foca naquilo, a gente não perde foco. Quando às vezes você vê, a pessoa tá tocando, você viu aquilo lá, você viu aquele bocó, você viu aquele olhinho, já acabou, já perdeu o que você tava ouvindo, a concentração que você tava fazendo. Então, tipo assim, a gente não conversa outras coisas, a gente fica focado só naquilo. Porque é sutil a diferença, né, do instrumento pro outro, né? Às vezes, em casos diferentes, mas assim, às vezes é bem extrema a diferença, mas sim, em geral é na sutileza, né? E uma outra coisa, a posição que eu fico para escutar o Robson, cada um pode fazer de jeito diferente, eu tô falando do meu jeito. Eu não gosto, tá muito barulho, taca a campana aqui. Não, aí eu não vou conseguir identificar. E também não posso ficar, tipo, na direção do vocal dele, porque também não vai funcionar. Então tem um lugar certo que eu fico, onde eu consigo captar o som, né? Eu percebo que tem gente que às vezes tá muito barulho e fica na frente da campana ou fica em uma outra posição, não vai dar, entendeu? Tipo assim, às vezes fala, vou virar aqui no canto também não vai dar. Se você estiver sozinho e virar para um canto, não vai dar muito certo. Então você tem que saber a posição que você fica, como você fica, são bastante detalhezinhos que ajudam. O que facilita aqui é que ela já conhece o meu som sim. De longe, ela sabe, né? Às vezes eu tô tocando numa orquestra grande e tal, com, sei lá, mais de 100 músicos, ela fala, você fez isso, aquilo, outro. Eu falei, mas tinha 100 pessoas tocando, como é que você sabe? Falar, você acha que eu não conheço o seu som, então? Pelo fato de eu conhecer bem o som dele, ajuda bastante. Então, uma das coisas assim que seria legal, se você for experimentar um instrumento, levar alguém que já tem não precisa conhecer tanto, assim, porque eu conheço o som dele, porque a gente tá todo dia tocando, escutando,
Mas se você é um amigo que já tem... já tá acostumado com o seu... familiaridade, né? Seria legal pra levar, assim. Sim. Aí você paga a passagem. Paga a passagem, paga o hotel. O legal também de participar de eventos assim é que você vai ter uma grande quantidade de instrumentos para experimentar. Nesse último que a gente foi na Califórnia, eu cheguei a contar, eu experimentei mais de 70 instrumentos. Isso dos que eu cheguei a tirar foto, dos que chamou a atenção, porque na realidade o número foi ainda maior do que esse daí. Então, assim, é um número muito grande de coisas que você vai experimentar. Aí que vai ser diferente do que quando você só tem 2, 3 instrumentos. Quando você está tocando muitos e muitos e muitos modelos, a questão de você conseguir diferenciar o que é bom do que não é bom, acaba ficando um pouco mais difícil. Por isso que é importante ter sempre alguém do lado, né, para ajudar. Uma coisa que eu vou falar que aconteceu também nesse último foi justamente na hora de testar um Piccolo Yamaha. Eu tinha lá os modelos que eu já havia selecionado, que era o modelo curto e o modelo longo da Yamaha. Tocando, eu achei inicialmente que o modelo longo estava funcionando melhor. E a Roberta, o que ela estava fazendo? Ela também estava distraída. Ela estava tirando foto. É que sou eu que tiro as fotos e filmo quando a gente viaja, né? Depois de um evento desse daí, só não tem foto nenhuma. O dela tem todas, né? Mas é bom que a gente guarda. Né? Acaba guardando, né? Essas recordações do evento. E o que acontece? Eu estava lá testando, toquei o modelo longo, toquei o modelo curto. O modelo curto eu não tinha gostado por um único motivo. O lá do Brandenburgo não encaixava. Eu estava tentando tocar ele no terceiro pisto, como eu faço no meu instrumento. E não entrava de jeito nenhum. Eu já estava meio bravo com o instrumento. E eu estava tocando mais o modelo longo, que o lá encaixava. Só que, assim, ele é um pouco mais apertadinho do que eu estou acostumado. Mas eu estava gostando do instrumento. Aí eu falei para a Roberta, eu gostei mais desse. Ela falou, desse? Eu falei, não, você soa melhor no outro. Foi. Eu falei, no outro? Mas não. Ele quis bater boca ainda. Eu falei, não é isso daí, não é esse instrumento, eu gostei mais desse aqui. Ela falou, toca um pouco mais aí. E foi o que eu fiz, comecei a tocar mais e deu batata. O instrumento longo, o que aconteceu? Ele chegou uma hora que ele entupia. O agudo, assim, para de funcionar direito e tal. Eu não gosto de instrumento muito preso. E foi exatamente o que aconteceu no instrumento longo. E o modelo curto continuou funcionando bem. E o lá do Brandenburgo, aí eu fiz no 1 e 2 e saiu normalmente. Então era só questão de achar a digitação. E foi assim, na realidade, eu tinha o meu pitaco inicial estava errado. Ela que, mesmo sem prestar muita atenção, acabou percebendo que o modelo curto funcionava melhor para mim. É que com o passar do tempo, já faz muito tempo que a gente testa, eu percebi que, tipo assim, você vai melhorando em perceber, né? Antes eu tinha que me concentrar bastante, porque quando eu comecei a perceber que eu conseguia ajudar o Robson, aí eu focava e depois vai ficando uma coisa meio que mais natural, né? Não precisa nem se esforçar tanto assim. Não, eu já acostumei com os barulhos, já acostumei com as gritarias dos troféus. Uma outra coisa que eu acho interessante falar foi quando a gente estava testando o Flugel. Não sei se você lembra, no stand da Adams. Para quem não conhece a Adams, na minha opinião, dos instrumentos de preço razoável, produz os melhores Flugel do mercado, tirando, sei lá, Van Laar, outras marcas que produzem Flugel também excelente, só que tem seu custo. Sim. Agora, de preço mediano, na minha opinião, o Adams é o melhor que tem. Chegamos lá, eles têm um monte de modelos de Flugel, né? Nossa. E aí ela pegou e falou pra mim, quer ver? Ele não tinha tocado. Não tinha tocado. Não tinha tocado não, nós chegamos assim, né? Tava olhando. Aí ela falou pra mim, esse aqui vai ser o que você mais vai gostar, esse vai estar em segundo, né? E aquele lá, vai ser o último classificado. Toca aí. Aí eu fui tocar. Ela acertou, ela não errou nenhum. A sequência foi exatamente desde do melhor até o pior, assim, pra mim, né? E, assim, é uma coisa que, de olhar um instrumento, ela já consegue extrair muita informação. Eu não sei como ela faz isso, e não estou achando que aqui nesse vídeo a gente vai passar isso pro pessoal, porque até hoje eu não aprendi, não é assim. Eu acredito que seja um dom que Deus deu para ela, porque eu também não sei fazer isso daí. Mas só de olhar você já consegue ver muita coisa, né? Nessa situação aí, eu falei, espera um pouquinho. Aí eu fiquei olhando, olhei, observei. Aí eu falei, esse aqui vai ser número 1, número 2, falando. Aí eu lembro que eu falei pra ele. Aí ele ficou parado me olhando, tipo, sei. Falei, experimenta. Justamente porque eu não acreditei naquilo, porque, como eu falei, eu já conheço as especificações e tudo mais.
Eu achava que o que eu ia mais gostar ia ser um outro modelo. Ia ser... E assim, o que ela falou que eu ia mais gostar, eu achei que ia ficar em segundo ou terceiro. E aí ele tocou, aí eu falei, pois bem, agora você me fala qual foi a sua opinião. Tive que dar o braço a torcer. E foi... foi incrível, né? É uma coisa que até eu falei, eu não imaginava que eu ia conseguir fazer essas coisas, né? Então... Você vai vender os serviços também de ajudar os outros a comprar as Vou fazer um curso. Eu vou dar um curso, vou dar um curso pra ensinar as esposas a ajudar os maridos a comprar os trompetes. Então o que a gente queria falar para vocês é mais ou menos isso. Aproveitem os eventos, testem os instrumentos e, se possível, leve alguém do seu lado que já te conhece bem e tem um bom ouvido para te ajudar a testar os instrumentos. Isso ajuda bastante. É uma coisa bem legal participar de eventos, né? Ah, sim. Eu aproveito os eventos, muitas pessoas não sabem, né? Eu não tô no evento assim só por estar. Não. Eu já aproveitei muito. E o curioso é que, tipo assim, são eventos de trompete, mas eu já cheguei a usar coisas pro piano, né? Porque não é só nos instrumentos de sopro que você trabalha a respiração ou outras coisas. Tem muitas coisas que eu cheguei a aproveitar. E também pelo fato de eu tocar o trombone, eu assisti as aulas, né, de vocal, de um monte de coisa. O pessoal nem sabia. O pessoal me via lá e falava, o que ela tá fazendo aqui? Eu tava aprendendo, né? E uma das aulas que me marcou, que eu sempre lembro, foi uma aula assim, incrível, foi a do professor Marcelo Costa. Ele deu uma no Jazz Trumpet Festival, né? Sim. Foi incrível, incrível. Parabéns, professor. Nossa, eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer essa aula. Foi incrível a aula. Incrível. É isso aí, pessoal. Esse é o último vídeo desse ano aqui. Muito obrigado pela audiência, por seguir os vídeos durante todo esse ano. E o ano que vem a gente se vê lá. Tem muito mais. Espero que vocês tenham gostado, né? Dessa parte que a gente quis mostrar para vocês, essas curiosidades, né? Como que o Robson compra os instrumentos. Então, ficam com Deus e um grande abraço. Só mais uma coisinha. Eu vou deixar o link aqui do nosso canal do Dueto, do New York Duo. E em breve vai entrar um vídeo novo sobre as curiosidades, por que ela toca trombone.